Olá, estamos começando o Conta Mais, seu programa de finanças, economia e investimentos aqui na RCTV. No programa de hoje vamos tratar de marketing e para isso estamos recebendo Rainer Holmes, que é consultor empresarial e diretor da Ponto R Comunicação. Então, logo depois do break, nós voltamos com a entrevista, hein? Até já! De volta com Conta Mais, hoje recebendo Rainer Holmes. Rainer, muito obrigado por sua presença. Obrigado. É um prazer revê-lo e entrevistá-lo. É um prazer meu. Rainer, fala para o pessoal de casa, primeiramente, o que é o marketing? Marketing, Rodrigo, o pessoal se confunde muito, né? Acha que publicidade ou marketing é a mesma coisa, mas marketing, ele é um processo, ele não é uma ação isolada, ele é um processo de identificar, atrair e manter clientes satisfeitos, com lucro e responsabilidade social. Olha que interessante essa definição. É um processo, então você fazer uma ação isolada não é um processo. Então é bem mais amplo. Desde você fazer um treinamento com a equipe, a cuidar da vitrine da loja, a se preocupar com a parte de vendas, a parte de panfleto, de logomarca. Então é bem amplo, é um processo de identificar, atrair e manter clientes. Identificar, saber quem é meu cliente. Porque o que a gente vê muito por aí de forma errada no uso do marketing é você fazer campanhas para um público que não é o seu. Até vou dar um exemplo. No ramo de construção civil, nós temos construtoras com 5 empreendimentos, por exemplo. Um é para o público-alvo, são casais. Outro tem um empreendimento que o público-alvo já é aquela pessoa acima de 40 anos, mais estabelecida, com a família maior. Só que qual é o erro que as construtoras fazem? Fazem o mesmo marketing, a mesma estratégia para os dois, mas são públicos diferentes. Então, o marketing é um processo de identificar, eu tenho que conhecer meu público-alvo, atrair. Como é que eu vou atrair? Usando a publicidade, usando a propaganda, usando a assessoria de imprensa, usando a melhor linguagem para aquele público. Então, se o meu cliente é jovem, é um jovem casal, por exemplo, eu tenho que usar a linguagem adequada para ele. Se o meu cliente já é uma pessoa mais madura, acima de 50 anos, estabelecida, já é outra linguagem. Se é homem ou mulher, já é outra linguagem. Então, é importante saber que é um processo de identificar, atrair e depois de atrair, manter os clientes satisfeitos. Então, tem o pós-venda. E tudo isso com lucro. Não adianta eu abrir uma empresa, gastar o meu dinheiro todo e cadê o lucro? Como é que eu vou ter resultado? E o pior também que acontece. Eu abro a empresa, gasto fortuna na empresa e não separo 1%, 5% para marketing. Então, tem que ter a questão do lucro, tem que ter a questão do investimento e tudo isso no marketing moderno com responsabilidade socioambiental, com responsabilidade social, que é eu me preocupar com os funcionários, me preocupar com a população em geral e me preocupar com o meio ambiente. Então, marketing é um processo de identificar, atrair e manter clientes satisfeitos com lucro e responsabilidade social. Você falou aí, Rainer, sobre linguagens, né? E eu acho que essa é uma confusão bastante comum, né, entre as pessoas, que é confundir marketing com publicidade, confundir marketing com propaganda. Tem marketing com vendas, né? Isso. Marketing com comunicação. Define pra gente, assim, formaliza, né, identifica cada um desses aí para a gente perceber qual é a separação entre eles. Certo. Como eu já defini a questão do marketing é a linha mais ampla. Então, dentro do marketing, eu tenho, digamos, subdivisões do marketing. Por exemplo, a questão do composto promocional. O que é o composto promocional dentro do marketing? O composto promocional, ele tem a promoção de vendas, que são ações que eu vou fazer para promover aquele produto ou serviço. Nós temos as vendas, então toda a gestão de vendas, desde o recrutamento, treinamento, kit de vendas, metas de vendas, como a questão de relações públicas,
que é me relacionar com a sociedade em geral, através de ações de relações públicas, e assessoria de imprensa. Então, olha que interessante. Dentro do marketing, eu tenho o composto promocional com todos esses itens. Promoção de vendas, relações públicas e publicidade. E ainda tem a questão da assessoria de imprensa. Então, há essa confusão, de modo geral, que geralmente o cliente comum ele faz assim, vou fazer o marketing da minha empresa. Aí ele pega e faz um anúncio em determinado programa de TV. Pronto, só faz isso. Achou que ali ia fazer o marketing. Na verdade, o que ele está fazendo é um pedacinho, que chama-se publicidade, do marketing dele. E será que está fazendo certo? Será que a linguagem utilizada está correta? Será que o programa que ele escolheu para veicular está correto? Então, tem todos esses fatores. Então, é importantíssimo esclarecer isso, né? Você, quando pensar o marketing e pensar em fazer alguma ação, você tem que pensar no composto promocional, que são todas essas áreas. Você tem que fazer a promoção de vendas, tem que cuidar do seu setor de vendas, tem que fazer a publicidade, tem que fazer a questão da assessoria de imprensa, relações públicas. Então, são várias ações que tornam o marketing mais efetivo. Por isso que se fala em planejamento de marketing, não é isso, Rainer? Exatamente. É uma ação única, como esse exemplo que você deu, talvez ela seja ineficaz, né? Até ineficiente, né? Se ela não estiver dentro de um processo, dentro de um planejamento que foi pensado. Exatamente, Rodrigo. E a questão de você como professor, doutor, sabe muito bem a importância do planejamento, e a gente pode dar até o exemplo famoso do PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, que seria planejar, agir, checar, né? Então, isso é muito importante no marketing. Eu acho que no marketing só não. Eu acho que em todas as áreas da empresa, da gestão empresarial, essa questão do planejamento. Então, é importante que a gente faça o planejamento e vamos esquecer essa complicação de planejamento. Vamos ter que fazer um livro, um planejamento, escrever muito. Não precisa complicar muito, não. Se você pegar alguns itens básicos, como, por exemplo, quem é meu público-alvo, você já avançou bastante. Porque quem é o público-alvo... 4P, né? Isso? Exatamente. Você analisar o produto, como é que está o ponto que você está, né, seria a praça, né, que seria a sua vitrine, a iluminação, a sinalização da sua loja, a localização. Tem muito erro em relação à localização. O pessoal acha que abriu a loja vai cair cliente do céu. Tem que ter fluxo no local. Eu tenho visto constantemente, essa semana mesmo, empresas que abriram recentemente, que eu olho, passo na frente assim, dá pena, porque está no local errado. Agora a marca está bonita, a vitrine está bonita, os produtos são bons, o preço está bom, mas está no local errado. Então, faltou planejamento. É uma pesquisa de marketing, inclusive. Exatamente. Na questão do planejamento, quando a gente começa a identificar quem é meu público-alvo, onde é que esse público-alvo tem fluxo desse público-alvo, quando você começa a analisar no papel, você diminui seus riscos. Porque aí você não vai ter problema de depois que abrir a loja e dizer, eita, meu público-alvo não está aqui. Não é melhor olhar no papel, errar antes, analisar antes? Então, a importância do planejamento é isso. Você consegue diminuir o risco, diminuir os erros, porque você vai estudar e pensar no papel. E aí o planejamento ele se torna mais eficaz, mais assertivo. Quer dizer, aliás, pois os seus planos, suas ações com planejamento são mais assertivas. Isso, diminuindo os riscos e os erros do que querer fazer depois. Imagina o custo dessas empresas que eu citei, que é linda, é tudo maravilhoso, mas está no local errado. Então, fechar a empresa, abrir em outro local, etc. E às vezes o pessoal fala, mas o custo de aluguel ali no shopping, ou o custo de aluguel naquela avenida com maior fluxo é maior. Sim, mas e o retorno? É melhor estar no aluguel baixo sem vendas ou no aluguel alto com vendas? Pois é. Rainer, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua esse papo falando de como a tecnologia pode ajudar no planejamento de marketing, né? Então, até já, voltamos com a entrevista. De volta com o Conta Mais, hoje recebendo o Rainer Holmes, que é consultor de empresas,
trabalha com marketing, comunicação. Rainer, a gente ouve bastante hoje em dia a expressão marketing digital, a expressão marketing pessoal, né? Eu acho que isso tudo também está ligado à tecnologia, né? Como é que o marketing se mistura à tecnologia em prol de melhores resultados, né, financeiros, né, no fim das contas. Como é que é? Explica, fala um pouquinho aí do que você tem visto, tanto de acertos como de erros em relação a marketing pessoal. Eu sou fã de uma especialista em marketing digital chamada Marta Gabriel. E ela disse uma vez que, por mais ela ser especialista em marketing digital, mas ela disse algo que me tocou, que não existe marketing digital ou não existe marketing pessoal. Existe marketing. E por mais que a gente evolua, por mais que as tecnologias cheguem, por mais que os iPhones 6, 7, 8 vão chegar, a essência é marketing. A essência é o ser humano. Como se relacionar com ele. Só que aí, nesse caminho, tem as ferramentas que a gente utiliza e aí vai se dando esses nomes para facilitar o estudo dessas ferramentas. No caso do marketing digital, nós utilizamos das ferramentas cuja internet hoje é líder dessas ferramentas para a gente atingir o cliente. Então, hoje o cliente ele está navegando em sites, ele está navegando em portais, está navegando no Facebook. Então, eu vou utilizar no marketing digital para, através de ações, atingir esse cliente. Então, por exemplo, eu posso comprar publicidade no Facebook, posso postar lá na minha página da empresa e posso colocar R$100, inclusive não tem valor mínimo, Rodrigo, coloco R$50, R$20 e o Facebook vai fazer com que aquele post atinja 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas de acordo com quanto eu investi. E eu ainda posso dizer... Isso filtra ainda, né? E ela filtra por idade, por região, por afinidades. Então eu tô... Exatamente. Olha a essência do marketing, quando a gente vai lá para a definição que eu dei, que é identificar, atrair e manter. Então eu estou no atrair. Eu estou utilizando do Facebook para atrair o meu cliente, usando o marketing. E como eu estou usando o Facebook, seria o marketing digital. Em relação ao marketing... Mas ele foi apoiado no marketing, foi apoiado a estratégia, naquele diagnóstico todo que você fez. Do planejamento. Exatamente. Aí usando a ferramenta de marketing no Facebook, como também tem ferramentas no Google, SMS, e-mail marketing, etc, etc. Google AdWords, né? Exatamente. A pessoa vai lá no Google, vai procurar, por exemplo, roupas infantis em João Pessoa. E aí a empresa pode aparecer com a propaganda de lado. Aparece o resultado normal do Google, que é de graça, e do lado direito aparece publicidade paga. E também os 2, 3 primeiros também, às vezes são pagos. Isso, né? Às vezes os 3 primeiros. Se o cliente clicar ali, a empresa paga para o Google 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. E é interessante que é bem mensurável isso. Esse é o marketing digital. E aí você, na hora de criar essa propaganda no Google, você põe as palavras-chave, não é isso? Isso. Específicas para esse seu cliente. Exatamente. Eu sou do ramo de imóveis, eu posso comprar as palavras apartamentos em João Pessoa. E aí, quando alguém buscar apartamentos em João Pessoa, eu vou aparecer. Então, carros para alugar. Eu posso dizer, quando alguém de João Pessoa estiver buscando carros para alugar, eu quero aparecer ali, ser uma opção de clique para a pessoa. Então, esse é o marketing digital de uma forma, dando exemplo no Facebook e do Google. Mas mensagem de SMS, mandar e-mail é altamente eficaz. A gente acha, ou a gente às vezes tem raiva de e-mail, mas é altamente eficaz e barato para as empresas. É quase de graça. E o resultado, você às vezes tem um índice de 10, 15, 20% de abertura dos e-mails. É muito bom para um custo, ainda mais hoje em dia, onde o custo de uma carta, de enviar uma carta para o endereço é acima de R$1, você tem menos de 1 centavo o envio de e-mail. Muitas vezes você já manda um e-mail para aquelas pessoas que já se cadastraram, né, no seu site, né? Então já recebe alguma newsletter, né? Então essa comunicação é mais efetiva, né? Exatamente. É mais efetiva e parece ser básico e parece ser, todo mundo faz.
menos de 20% das empresas de varejo cadastram os e-mails dos clientes, a data de aniversário, e que poderiam, através de sistemas, enviar um parabéns no dia do aniversário, uma promoção, um cupom de desconto para que no dia do aniversário retornasse até a loja, com custo mínimo. O computador, 100% das empresas que abrem tem. É até, do ponto de vista legal, tem que ter o computador, porque tem que ter impressora fiscal. Então, toda essa parte básica as empresas já têm. Mas não tem o hábito de cadastrar os clientes. É o mais básico, mas não é feito. É aproveitar uma solução que existe, né, dentro desse planejamento de marketing. Exatamente. E o marketing pessoal? O marketing pessoal também vai na essência do marketing comum, mas cujo produto agora é a pessoa, que pode ser um político, já que a gente está nesse momento eleitoral, pode ser um empresário, como pode ser a própria pessoa. Então a gente vê cada erros graves em relação a isso, devido ao marketing pessoal hoje estar muito atrelado às redes sociais, que seria hoje a maior vitrine para a pessoa se vender. Então você passa uma imagem nas redes sociais que só vive bebendo, escrevendo errado, nome feio, etc. Você passa uma imagem negativa. E aí você não vai ter a indicação dos amigos para empregos, e quando o recrutador estiver selecionando, quase todos estão olhando como é seu comportamento nas redes sociais. Está exposto ali, né? Está exposto e vai analisar. Então você está vendendo uma imagem que vai lhe prejudicar. Então a sua publicidade é negativa, isso, né? Exatamente. Então o marketing pessoal ele é bastante amplo, porque vai não só no digital, mas no pessoal, maneira de se vestir, até a questão de barba, etc., em relação aos homens, como as mulheres, maquiagem, etc., cabelo, e a postura, comportamento, olhar, aperto de mão, tudo isso é relacionado ao marketing pessoal. E isso indo para a internet, que expande isso mais rapidamente, você tem o comportamento seu nas redes sociais. A gente viu bastante nesses debates, né, tanto para governador como para presidente, assim, e foi falado bastante em relação a essa questão de marketing pessoal, quando assim, você ficava com uma cara mais fechada, né, ou então usava de palavras mais agressivas ou com um pouco de arrogância. Isso também vai contra ou vai a favor, né, do seu marketing pessoal, né? O tom de voz, a questão do uso de ser agressivo, a postura agressiva, a questão até os gestos, na hora de levantar um dedo ou apontar, tudo isso, o eleitor vai analisando isso do candidato e pode decidir o voto por causa dessa imagem. E trazendo para a empresa, o cliente, que no caso seria um eleitor, né? Quando você está trabalhando os processos de venda, né? Então você também trabalha a forma como você fala, como você age, como você aborda o cliente. Isso também é marketing, Rainer? Sim, com certeza. Aí no caso, mais marketing pessoal, no caso do produto que seria o candidato, né? Em relação ao cliente que seria o eleitor. Não, mas aí o cliente, voltando para a empresa cliente, eu sou um distribuidor de produtos de higiene, de limpeza. Sim. E estou vendendo, estou abordando um cliente, apresentando meu produto pela primeira vez. Então, assim, a forma como eu me comporto, a forma como todo o procedimento, o processo de venda, de apresentação, né, de promoção daquele produto, isso também é marketing. É marketing. E é muito importante nesse processo, principalmente os vendedores que lidam diretamente com clientes, é muito importante essa questão do marketing pessoal, porque às vezes a aparência. Às vezes o que acontece, o cliente ele te julga ou ele coloca uma barreira para você sem você saber o que está acontecendo. E na verdade é a sua maneira de se vestir, de falar. Eu vou dar um exemplo. Eu estive numa praça de alimentação e a garçonete servindo e era meu querido, aí com minha esposa, minha querida, meu querido, minha querida, que incomodou a gente. Assim, então ela não deveria ter aquela postura de intimidade
A não ser que Talvez não tenha sido treinada para isso. E né? aí falta treinamento. Então a empresa, o dono da empresa talvez nem saiba disso, que ela está chamando de meu querido ou minha querida, com a melhor da intenção, mas não é a postura adequada para se relacionar com o cliente. E ele só saberia disso aí se ele fizesse uma pesquisa de feedback de clientes, Sim, né? Que exatamente. apontassem algumas falhas na hora da comunicação com seus funcionários. E né? aí é o trabalho de pós-venda, de processo de marketing, que é constantemente Que é o PDCA. do marketing. medir como é que está caminhando, pesquisa de satisfação, etc., junto às empresas. Isso aí. Rainer, nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer esses assuntos relativos a marketing. Volte outras vezes. Hein? Com certeza, vai ser o maior prazer. Legal. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na próxima semana com outro Conta Mais. Hein? Até lá.